Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Muitos dizem que não deve se misturar política, religião, futebol. Sempre dá controvérsia. Realmente, para se falar sobre esses assuntos, não é preciso que haja briga, não é preciso que haja esse debate onde existem xingamentos, nada disso. Pode-se muito bem debater assuntos como política, religião, futebol, sem precisar chegar nesses termos. Porém, para se discutir qualquer assunto, é necessário, pelo menos, que o cidadão entenda um pouco do que está discutindo, e não apenas jogando palavras fora. Porque quando uma pessoa começa a debater um assunto com outro, ele deve trazer novidades. Ele deve levar o pensamento dele, é claro, agora dentro da razão e dentro do que é aceitável a compreensão daquele que está ouvindo. Vejam que a comunicação é exatamente o cidadão levar conhecimento dele, ou a palavra dele, o pensamento dele ao outro, e o outro entender. Nesse caso, passa a ser comunicação. Na hora que apenas falo e ninguém entende, não é comunicação. Independentemente que seja, ruídos e assim por diante. Então, até para falar sobre religião, a pessoa deve se basear. Vejam que existem muitas fontes onde o cidadão pode pesquisar para falar sobre religião. Como eu sou formado em História, e a história em certos momentos não coincide com a religião, vejam bem, é a história, não sou eu procuro pesquisar. É tanto que eu estudei teologia por mais de 3 anos. Li a Bíblia Sagrada, tanto dos católicos quanto dos evangélicos. Procurei saber sobre outras religiões. Tudo isso para ter o conhecimento e entender porque certos pontos da história não batem com o que diz a religião. Mas isso é outra história que depois a gente pode conversar. O que eu apenas quero dizer neste vídeo é que quando uma pessoa for falar sobre qualquer assunto, pelo menos pesquise. Eu estava vendo um cidadão ontem falando sobre escolhas, porque ele se acha ou se acham as pessoas mais importantes do país. Até falou, nós somos o Batman. E o que seria do Coringa se não fosse o Batman? Nós somos o Super-Homem. E o que seria do Lex Luthor sem o Super-Homem? Esse pessoal, se nós pararmos os nossos canais, todos eles vão parar. Vejam bem, canal feito meu que existe há 6 anos. E esse pessoal nem pensava abrir canal. Nós, tantos outros, existe canal há muito tempo e agora todos fecharão porque esses cidadãos se arvoram a ser tudo semideuses. E um deles foi falar sobre escolha. Agora o que a gente nota é o total desconhecimento teológico quando o cidadão se arvora a falar. Ele disse, há muito tempo, há 2000 anos, o povo também escolheu errado. Vejam que poderia escolher entre Jesus e Barrabás, mas escolheram errado, escolheram Barrabás. Ele se referiu à época que Jesus foi preso e levado a Pôncio Pilatos, que era governador da Galileia nessa época. E Pôncio Pilatos, para lavar as mãos, fez uma enquete, vamos supor, uma pergunta ao povo. Vocês querem este, apontou para Jesus, ou vocês querem este que eu solte? Porque dizia-se erroneamente que naquela época soltavam-se prisioneiros na Páscoa, coisa que não é verdade. Mas houve a pergunta de Pôncio Pilatos, vocês querem que eu solte este, apontou para Jesus, ou querem que eu solte este, apontou para Barrabás, que era um criminoso. E o povo gritou, solta Barrabás. E Pilatos continuou, e o que eu faço com este? O povo gritou, crucifica-o, referindo-se a Jesus Cristo. A questão toda é que este cidadão fez a interpretação da cabeça dele.
como se o povo na época tivesse errado e o povo hoje estivesse errando quando acreditam em nós e não neles. A questão grande apedeuta, que não entende nada de teologia, foi porque a escolha de Barrabás em vez de Jesus foi para cumprir as Escrituras. Eu vou repetir. Quando o povo àquela época escolheu soltar Barrabás e crucificar Cristo, foi para cumprir as Escrituras. Isso porque os profetas já haviam dito que chegaria na terra o Filho do Homem e seria crucificado. Se naquele momento, na pergunta de Pôncio Pilatos, o povo escolhesse soltar Jesus, não se cumpriria as Escrituras. Por isso, meu caro apedeuta, o povo escolheu crucificar Jesus porque já estava escrito, já estava nas Escrituras. Assim como, eu sei que o nobre amigo não sabe, mas eu vou explicar. Assim como o beijo de Judas Iscariotes já estava escrito, já estava nas Escrituras, que o Filho do Homem viria à terra, seria traído e crucificado. Então, quando Judas nasceu, ele já nasceu com este destino. Se tem dois personagens nesta história que não poderia de maneira alguma fugir dos seus destinos, eram Jesus Cristo e Judas Iscariotes. Porque um nasceu para ser crucificado, estava nas Escrituras. E o outro, Judas Iscariotes, nasceu para trair Jesus. Então, é preciso que se entenda antes de abrir a boca e dizer coisas que não sabe. Então, quando for falar agora, dar alguns exemplos, procure dar exemplo, vamos supor, de empréstimo consignado. Dê exemplo de calotes de bancos. Dê exemplo de cartão de crédito. Mas não queira dar um exemplo em um assunto ou tomando por base um assunto ao qual não domina. Eu estudei teologia por mais de 3 anos e não sei nada sobre teologia. Toda vez que eu volto aos estudos da teologia, eu sei, eu tenho certeza que aprendi muito pouco. Provavelmente o amigo não aprendeu nada. Então é preciso ter conhecimento para falar, para debater qualquer assunto. Então, para vocês não ficarem com raiva de mim, como se dizem, nós somos a Liga da Justiça. E seja, porém, estudem um pouco mais, porque senão será uma Liga da Justiça burra. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Muito obrigado a todos.